Repactuação. Repactuação, classicamente, é para isso aqui, ó. Tem que estar prevista em edital. A repactuação são aquelas situações clássicas, por exemplo, o aumento do salário do funcionário, algumas situações que dentro do contrato você vai precisar alterar. Mas são os custos, normalmente, do contrato. Por isso que é interessante você ter uma planilha de custos, principalmente quando é serviço, bem objetivada, ou seja, colocar todos os detalhes. Por exemplo, às vezes quando eu pego um contrato de vigilância, está lá, insumos, R$100. Eu falei, insumos? O que é isso, cara pálida? Ah, não, é camiseta, é sapato, é isso, é aquilo. Então, discrimine o quanto você considera desse custo mensal. Aí, para minha surpresa, né, nessa licitação, colocaram o preço da camiseta R$40 por mês. Aí, nós somos curiosos, né? Vamos verificar a execução do contrato. O terceirizado, quantas camisetas você recebeu na execução do contrato? Eu recebi 2. Ah, mas estão cobrando R$40 por mês. Quantas camisetas daria para comprar? E é aquelas camisetas bem simples, brancas, né, para não falar a marca aqui. Então, assim, eu consigo identificar a locupletação? Fácil numa situação dessa. Então, por isso que toda a planilha de custos ela tem que ser bem discriminada. Mas, Gerard, é um custo que ele tem, ok, mas que ele demonstra em você. Porque dentro da planilha de custos, ele já vai colocar lá a parcela de lucro dele, o percentual de lucro. A dica é o seguinte, pessoal, pega a instrução, para quem quiser anotar, Instrução Normativa 05 do Governo Federal, ela é do ano passado. Ela é um belo exemplo de como vocês podem fazer uma planilha de custos. Um belo exemplo. E se não tiver previsto no edital, aí tem que estar pelo menos no contrato. Quais são as situações que você pode fazer a repactuação? Tem que ter pelo menos 1 ano de prazo de um contrato para outro. Vamos pensar assim, o reajuste é automático, né? Mas se eu tenho um aumento salarial, eu tenho que pelo menos aguardar 1 ano para solicitar esse valor. Você pode ter 2 alterações no ano, tanto do percentual da inflação, quanto do aumento de custos da empresa. E ela vai ter que repassar isso ao contrato. Demonstração da variação dos custos, como eu disse para vocês. Então tá, você colocou insumos, R$100. O que são esses insumos? Camiseta, tênis, meia. Então tá, coloque qual o valor que você colocou. E a comprovação não é nossa, é do contratado. O ônus é dele. Ele vai ter que demonstrar para nós. Olha, vamos pensar o seguinte. Quando eu vejo uma situação lá de um queijo ralado a R$70, quem é o ônus de provar que aquilo está certo? É a administração? Eu posso abrir uma licitação. Veja, eu não posso fechar um contrato sabendo que eu estou pagando um preço muito maior que o mercado. E é isso que vocês têm que perceber na execução. Então, tem que estar previsto da seguinte forma, pelo menos eu tenho que ter na repactuação interregno de 12 meses, então assim, meses, em regra, tem que verificar quais são os preços do mercado, por exemplo, o salário do funcionário, uma nova planilha eu vou receber, quais são os valores oficiais da convenção coletiva, das tarifas públicas, por exemplo, vale transporte aumentou, então tá, vamos alterar aqui também a planilha, entenderam? E o contratado, ele vai solicitar isso como repactuação. E você vai contar da data da homologação da convenção ao acordo coletivo até a data da prorrogação subsequente. Então vamos pensar assim, eu fiz um orçamento, primeira coisa que a administração faz na licitação é ver o preço, né? O termo de referência. Então vamos lá, montei a planilha de custos, entrei em contato com o sindicato, verifiquei na convenção qual o salário dele, quais eram os direitos e montei a planilha. Está aqui, mercado, essa aqui é a planilha. Aí, lógico que nos insumos, na baixa ou não de lucro, eles vão duelar entre eles dentro da concorrência daquela licitação. Imagine que eu abri uma licitação e eu fiz a orçamentação 6 meses antes da homologação da licitação. Então, veja, 6 meses. Eu posso utilizar essa premissa para esperar mais 6, porque depois de 6 meses, o que vai acontecer, provavelmente? Eu tenho, vamos lá, em junho, houve digamos lá, a planilha de preço da prefeitura. E a prefeitura verificou que na homologação lá do acordo coletivo era um valor X. Então, está lá em junho. Eu assinei em dezembro o contrato. Ok? Nos primeiros 6 meses do contrato, eu tive uma nova modificação.
Só que eu esperei um interregno de 1 ano? Sim, porque pelo menos ou é do orçamento ou é da assinatura do contrato. Entenderam? Entenderam, pessoal? Isso aqui é crucial, porque tem alguns contratos que nós estamos verificando que às vezes assinou, 1 mês depois, tem um aditivo, porque aumentou. Peraí, aí não. De onde veio a orçamentação? De qual mês veio a orçamentação? Porque aquele primeiro ano do orçamento, o fornecedor tem que ter a certeza que pelo menos, olha, eu vou poder alterar, mas base da orçamentação. No curso que nós vamos ter prático, nós vamos abordar muito isso digamos assim, mostrando a planilha, mostrando as convenções para vocês de como vocês vão praticar isso. Aguardem na EGP que logo, logo teremos isso. Então essa contagem, ela está ali, ó, na própria lei de licitação, desde a data prevista da proposta ou do orçamento que essa proposta se referir. Então não é apenas da data do contrato. Então eu posso utilizar a orçamentação. Então, dando aquele exemplo clássico, olha, fiz a orçamentação em junho, assinei o contrato de dezembro. Então quer dizer que em junho do outro ano eu posso solicitar com base numa variação que de fato existiu da convenção coletiva. E não preciso esperar 1 ano nesse primeiro, entenderam? De acordo com a AGU, né, normalmente os contratos que eles avaliam são os contratos na mão de obra, a partir da data de vigência do acordo, dos custos que você pode ter do mercado, por exemplo, os insumos, como eu disse para vocês. Também aqueles de fixação de preços, por exemplo, transporte público. Aí, passamos à parte do gestor. Agora nós vamos falar do fiscal. Sou aquela pessoa que tem um trabalho mais burocrático, trabalha dentro da administração, ok? O fiscal já é aquela pessoa que está no dia a dia da execução do contrato. E é um poder dever, ou seja, uma obrigação do ente nomear um fiscal. Ah, Girard, no contrato, eu já coloquei que o Girard Menezes é o fiscal do contrato. Eu tenho que fazer um termo aditivo quando alterar ele? O que vocês acham? Para uma situação como essa, nós podemos utilizar a figura do apostilamento. Tranquilamente. Apostilamento. Eu estou tendo alguma situação econômica que está sendo alterada no contrato? Não. Eu estou trocando um servidor por outro. Então você pode fazer o apostilamento. O apostilamento é possível nesse caso. Tá? Apostilamento, em regra, é uma alteração contratual que prescinde, não é obrigado à publicação. Bom, quais são as qualidades desse fiscal de contrato? Aquela pessoa que está ali pisando no barro, está no dia a dia da execução do contrato. Ele tem que conhecer aquela área, não pode estar respondendo a nenhum processo de sindicância, não possui punição, não ter sido responsabilizado pelo Tribunal de Contas e não ter sido condenado por algum processo criminal. Por que, Girard, você está dizendo isso? Teve um município que contratou, não foi aqui no estado do Paraná, foi em São Paulo. E por acaso foi o município que eu trabalhei. Eles contrataram um comissionado para ser fiscal de contrato. Já tem a primeira aberração aí, né? Mas tudo bem. Quiçá, senhores, aquela pessoa estava sendo procurada pela justiça. Essa é a nomeação dele e tal. E aí deve ter tido um trabalho de oposição, né? E denunciaram o Ministério Público. E aí está lá o dito cujo trabalhando um dia, esteja preso. Então, assim, tem que ter sim uma fiscalização da administração para saber quem é essa pessoa que eu estou colocando. Ele tem algum problema? Aí nós temos o preposto. Normalmente, a figura do preposto é aquela que, assim, é o representante do fornecedor. Então, vamos pensar assim, o município, ele fez uma licitação de vigilância e ele quer colocar em todas as escolas do município um vigilante. Em vez de abrir um concurso, ele foi lá abrir um serviço de vigilância para as escolas. Ou, eventualmente, para os postos de saúde do município. São vários postos, não são, normalmente? Não são vários locais? Então, imagine que uma mesma empresa ganhou todos aqueles postos. Aí, veja, será que a empresa vai ter que ter uma organização? Porque, veja, se eu tenho um problema com aquela empresa, eu, enquanto administração, eu não vou ficar falando com o funcionário, com o terceirizado. Eu vou querer falar com o representante da empresa. E esse representante da empresa é a figura do preposto. Normalmente, ele é nomeado pela empresa, olha, qualquer problema que você tiver, é o João Maria que vai responder. Então, ele já está identificado no processo. Então, preposto é aquela pessoa que vai representar a empresa na execução do contrato. Se você vai se comunicar enquanto fiscal,
Se você se faz comunicar como um gestor, teve algum problema no contrato, é com o preposto. Então assim, quem é o presidente da empresa? É o João Maria. Então tá. Então, João Maria, você é a pessoa responsável por receber as comunicações e, eventualmente, até os e-mails, se for o caso. Tranquilos? Então, isso tem que estar definido. O preposto vai analisar os pedidos do fiscal gestor do contrato. Olha, você, o preposto, nós estamos tendo um problema porque estão faltando muitos terceirizados. Então, vamos verificar esse problema. O preposto que vai ser aquele elo de comunicação. O preposto que vai substituir o empregado. E muito cuidado com isso, né? Às vezes você está lá, aquele trabalho de recepção, né? O recepcionista, alguns municípios são terceirizados. Muito cuidado, porque as ordens que você pode dar pode ser já reclamação trabalhista. Normalmente, se você tem alguma reclamação sobre aquele servidor, olha, eu quero trocar o Girard, que é o empregado terceirizado, eu quero trocar ele. Veja, você que está querendo que o contrato seja melhorado. O preposto é que vai substituir. Você não vai sair contratando. E cuidado, porque isso acontece muito na Suécia, né? Acho que não acontece muito no Brasil. Terminou o contrato, aí uma licitação houve, e aí outra empresa ganhou. Aí assim, você fala, olha, já tem aqueles caras que não estão há tanto tempo aí, recontrate eles. Isso não acontece aqui não, né? Não, né? É. Cuidado, tá? Muito cuidado com isso. Controlar a frequência dos empregados, representar a contratada para qualquer problema junto do contrato. Basicamente, a interação é essa, né? Da solicitação de falhas, para substituir pessoal, para notificar as falhas, tudo de maneira formal, tá, galera? Então, assim, nada de ficar ali conversando por telefone. Lógico, o telefone é bom para explicar melhor, mas a comunicação tem que ser formal. Tem que ter uma comunicação escrita, expressa, junto ao preposto. E aí o que eu disse, né? Os comandos são dados normalmente pelo preposto. O fiscal não deve dar ordem direta. É o seguinte, eu não fui com a tua cara, amanhã você não precisa vir mais. Não. Ele vai dizer, olha, eu tive um problema com o terceirizado. Se eu tive um problema com o terceirizado, eu tenho que identificar o preposto. Olha, a execução do trabalho não está sendo razoável. Então você precisa, de repente, alterar, substituir. É o preposto que vai fazer esse trabalho. Então, o que a gente vê em algumas ações trabalhistas, e isso chega às vezes para o tribunal, é que o município, às vezes, é responsabilizado por passar desse limite. Qualquer reclamação, qualquer ordem formal tem que ser dada pelo preposto ao empregado, não do município, na figura do fiscal, do gestor, ao terceirizado. Se você tem algum problema, comunique ao preposto. Quais são as responsabilidades de cada um? Qual a responsabilidade do preposto? Qual a responsabilidade do gestor fiscal? Existe uma forma mágica para isso? Os municípios, o Estado já tem isso, né? Mas os municípios, nós sugerimos que vocês façam manuais. Façam manuais. E vocês não precisam inventar a roda. Existem vários entes que já têm manuais. Por exemplo, a IN05, por exemplo, é uma fonte de informação enorme sobre as figuras do fiscal, do gestor. Por que eu não posso atrelar aquilo e, de repente, fazer um manual interno, fazer um decreto no meu município, disciplinando aquela situação? Não vejo problema nenhum. Então, faça um manual de gestão e fiscalização. Dentro dessa figura do gestor ainda, ele que vai autorizar os pagamentos. O fiscal, ele verificou que o serviço foi prestado. Ele vai lá e coloca um carimbo, não é? Atesta que o serviço foi feito na data tal, ok, sem nenhum problema. O gestor recebeu aquela nota fiscal, recebendo aquela nota fiscal, ele vai baixar do contrato aquele valor e vai passar ao setor financeiro. Ou seja, ele é que vai autorizar o pagamento. Ele vai propor a penalidade, as modificações, a prorrogação ou não do contrato. E lembre isso aqui, não é porque a empresa assinou o contrato que ela tem que ficar ad eterno durante aqueles 60 meses. Porque o gestor tem todo o direito, tem todo o opinativo de dizer esse contrato não vale a pena continuar. Por causa disso, disso e disso. Mas cuidado com a inegibilidade planejada só, tá? Acho que vocês entenderam o que eu estou dizendo. Cuidado. Se você entende que aquele serviço não deva continuar de forma concomitante, você pode fazer uma licitação. Vejam, teve uma reclamação de um fornecedor que ele entrou com uma ouvidoria. Olha, o município ele tem diversos problemas comigo.
porque eu sou da antiga gestão, como se isso realmente fosse a prática, né? Vim de um outro contrato, o município só está me aplicando penalidade. E eu tenho um contrato até o final do ano. Só que é o seguinte, eles abriram uma licitação. Queremos que a licitação seja revogada, porque eu tenho um contrato de vigor. O fornecedor está certo? Está errado. Porque a administração pública, a qualquer momento, ela pode abrir uma licitação. Sem problema nenhum. Aquele negócio tem que ter um negócio chamado motivação. Eu posso abrir a licitação, respeitar a execução desse contrato, terminado o contrato, opa, aquela licitação que eu já estava lendo, já chamo aquele novo contratado, perdão. Entenderam? Isso é planejamento. Bom, manifestar sobre a rescisão, que nós já dissemos, sobre os pedidos de reequilíbrio, já falamos bastante. E quais são as falhas mais comuns na execução dos contratos? Nota fiscal com campo incompleto, principalmente quanto à data da emissão. Isso acontecia muito quando era o quê? Aquelas notas fiscais feitas à mão. Aí, teve uma fiscalização que eu fui verificar. O que me chamou a atenção foi a nota fiscal que ela, vamos assim, assinou o contrato, vamos colocar uma data hipotética aqui, 1º de julho. E a emissão da nota fiscal foi em 1º de maio. E foi pago lá em agosto. Tem algum problema? Tem. Assim, ó, ou nós tratamos aquela nota fiscal de prever que já ganhou o contrato, né? Ou fizeram um contrato para validar aquela nota fiscal. Deu para ver claramente que teve um grande problema ali, já está rolando na casa, né? Esse tipo de comunicação. No caso que eu falo na casa, se nós identificamos a situação, passamos ao município, o município está apurando, abriu um procedimento disciplinar, até contra o fiscal. Por que ele atestou um contrato que não estava nem em vigor? Aí pergunto, né? O fiscal, ele tem que conhecer o contrato? Tem. Ele tem que ler o contrato. Ele tem que ter acesso a todas as informações daquela licitação. Porque senão, ele vai ficar vedado. E ele pode alegar desconhecimento depois? Nananina, não. Valor da nota fiscal incompatível com a proposta apresentada pela contratada. Vai que passa, né? Aí vai lá, ganhou a licitação, tem um valor, vamos supor um valor de R$100, um determinado produto. E aí, são vários itens, né? Vamos colocar 150 ali. E receberam, né? Atesta que o serviço foi feito. Então, cabe ao fiscal, ao gestor, verificar isso. O item ali da licitação realmente está igual ao contrato? Teve um termo aditivo? Gente, eu já vi de tudo. Isso já aconteceu, e não foi uma vez, foram várias vezes que eu já identifiquei que você tinha um valor contratual diferente do que estava licitado. Cuidado. Faltou termo aditivo, foi um erro nosso aqui. Erro é prejuízo de dano ao erário. Então você pode ser responsabilizado. Aí vem ali uma dúvida, né? Quando a empresa vencedora é a matriz, podemos aceitar notas fiscais e faturas da filial? Ou vice-versa? Alguém já passou por isso? Então ganhou um no CNPJ, aí depois veio outra nota fiscal do mesmo grupo. Porque assim, matriz e filial são empresas diferentes? Não, são a mesma empresa. Elas são a mesma empresa. É até redundante dizer que são, porque é uma só. Agora é o seguinte, a gente tem que ficar esperto com as malandragens, né? Mas assim, teve uma empresa que ela era sediada em Santa Catarina e ela foi prestar serviço num município limítrofe, ali dentro do Paraná. Só que quando ela apresentou a proposta, ela apresentou de Santa Catarina. Aí o que ela fez depois? Ela abriu uma filial numa cidade que tinha um ISS bem menor, dentro do Paraná. Aí o que ela fez? Só trocou o CNPJ e colocou lá. Aí vieram lá pedir para nós um CAM, né, para, olha, queremos aqui alterar, é possível tal. E eu falei, não, eu quero ver, sou curioso, eu quero ver o contrato. Na planilha de preços, naquela proposta original, era 5% o valor do ISS. Aí quando abriram a filial, passou a ser 2%. Aí eu falei, tudo bem, você quer baixar o valor percentual, não tem problema nenhum, quer usar a filial, mas agora, proporcionalmente, na planilha de custos, vai ter que ser baixado o valor da fatura. E aí passamos a isso ao jurisdicionado. Ó, jurisdicionado, veja isso, isso, isso.
Aí não sei por que desistiram depois de fazer a mudança.